Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Universo Feminino. É um programa especial ao mês de fevereiro, estamos chegando fevereiro, foi janeiro e o nosso ano está se passando. E as nossas vidas, as nossas organizações, como está você? Como vai a tua vida? Vai tudo bem? Hoje o nosso programa é sobre dor. Isso mesmo. Você que ainda não conhece uma patologia chamada fibromialgia, e hoje as nossas convidadas especiais, elas vão falar um pouco, são pessoas que elas têm essa patologia, convivem há anos e vêm trazer experiências, inclusive, para você que ainda não sabe, aqui em Marabá existe um grupo onde muitas pessoas que fazem parte, né, que estão com essa patologia, eles participam do grupo e ali é um grupo onde eles se ajudam e a gente fala um pouquinho sobre isso. Então eu vou apresentar logo as nossas convidadas especiais do nosso programa, que é a Lília Marinho e a Carol Tremeli. Olha só o nome dela, Carol Tremeli. Seja muito bem-vindas ao programa Universo Feminino. É uma honra muito grande receber vocês aqui no nosso programa. Fique à vontade. Obrigada, agradeço muito pelo convite. Todas as oportunidades que eu tenho de levar o nome da fibromialgia aqui em Marabá, eu vou, porque mesmo com dor, como hoje eu estou um dia daqueles de dor, mas eu vim porque eu acho muito importante. Eu não ajudo somente ao nosso grupo, eu ajudo as pessoas ao redor que não conhecem ainda a fibromialgia, né? Que ainda é desconhecido. A Carol, gente, ela é a presidente do grupo e é um grupo de WhatsApp, um grupo onde se encontram também física ou só um grupo de WhatsApp? Como funciona? O nosso grupo ele começou em 2014, com a iniciativa da doutora Raquel Bezerra, terapeuta ocupacional, e a gente se reunia, né, na verdade, presencialmente a cada 15 dias, era quinzenal. Com a pandemia, que foi o momento que o nosso grupo fez um boom, que muita gente começou a se descobrir com fibromialgia, a gente conseguiu ainda fazer um encontro agora, no final de dezembro, né, porque nosso grupo cresceu muito, nós começamos com 10 a 12 participantes, hoje nós já estamos com 202 pessoas e é um grupo de WhatsApp onde a gente troca informações e vamos retornar assim que a pandemia nos permitir os encontros. A Lilian, seja bem-vinda, Lília, fique à vontade. Né, muito obrigada, eu estou muito grata a Deus pela oportunidade, né, pela vida de vocês. E cá estamos para contar um pouquinho da minha história. A Lília está chegando agora no grupo, ela tem 4 anos, né, Lília, que você descobriu? Em torno de 4 anos e meio que eu descobri. Mas que você sofre com essas dores já... Há mais tempo, bem mais tempo. Desde criança? Isso, desde criança eu tive muitas dores, só que... a causa, né, era desconhecida, assim como praticamente de todas as pessoas, né, que têm a patologia fibromialgia. Então, gente, vamos desmistificar a questão da fibromialgia. Às vezes as pessoas ouviram falar esse nome, não tem ideia, não sabe o que é. Às vezes pensa que é algo tão longe e, na verdade, se torna tão comum, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa patologia. Essa é uma grande verdade, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem, né, a fibromialgia. Inclusive, até comentei outro dia, ainda no decorrer dessa semana, e a pessoa, mas o que é isso? Né? Então, assim, a fibromialgia é considerada uma doença porque ela tem a alteração biológica do estado de saúde de um ser, né? Ele é manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, né? Então, ela especificadamente, ela é como uma síndrome. O que é a síndrome? É um conjunto de sinais, né, e sintomas observáveis em vários processos patológicos, né, diferentes e sem causas específicas, né? Essa é a fibromialgia. Então, são aquelas pessoas que sentem várias dores na perna, na canela, nas mãos, né, nas costas. Tem os locais onde
quando vai constatar a patologia, acho que o médico faz, aperta, né? E são, se eu não me engano, 7. 18. Mais 7 para que seja o resultado positivo para a patologia. Tem que ser no mínimo 7. 18 pontos de dores. 18 no mínimo, pontos, perdão, no mínimo 7 para dizer, para diagnosticar a patologia. E aí também tem um que é por imagem, né? Onde tem um sensor do calor. Vocês fizeram esse? A termografia, não, eu ainda não fiz. Porque, assim, como eu tenho um diagnóstico já há muitos anos... Não tem mais e eu não tenho necessidade de fazer um exame desse, que ele é um exame caro. E eu já sei aonde dói, né? Eu já sei onde está inflamado, aonde eu sinto mais dores, maior incômodo, porque a fibromialgia são dores musculares. Então, a gente tem... O nosso corpo é coberto de músculo, então dói o corpo inteiro. Então, assim, eu não vejo necessidade de fazer esses exames. Inclusive, existem reumatologistas que também acham desnecessário o uso desse exame, porque o reumatologista, ao conversar, aos sintomas, a conversar com o paciente, porque o diagnóstico é clínico, não existe exames que comprove a fibromialgia, exames que eu falo laboratoriais, né? Tem esse termografia, mas ele também pode indicar outras doenças também. Mas, então, assim, ao diagnóstico clínico do reumatologista, ele chega ele consegue fechar o diagnóstico ao conversar com o paciente, né? Um bom profissional, ele fecha ali o diagnóstico somente ao conversar com o paciente. E também, na maioria das vezes, o profissional, ele vem com o toque também, né? Isso. Chamado pontos, né? Existem os pontos, tender points, né? Que alguns bastante falado também. Então, tem os pontos específicos que o profissional vai e aperta, né? Para ver se sente. Isso, exato. E para constatar tem que ser no mínimo 7. São 18, como ela falou, São né? 18. E para poder dar o diagnóstico, tem que ser no mínimo 7 pontos. E por quê? Tem muitas pessoas que, às vezes, a gente falando sobre dores e falando os locais da dor, tem muita gente que sente dor na costa e sente dor também nas pernas. Aí, às vezes, já se assusta e diz, eu estou com fibromialgia. Ou tem pessoas que sentem as dores e pensam que, tipo, eu estou com um problema sério na coluna, né? Que eu estou com um problema tão sério na coluna que está estendendo para o corpo todo. Então, é a minha coluna que está inflamada, mas, na verdade, se ele for ao fundo, talvez ele vai estar ali, vai ser diagnosticado com a fibromialgia. Isso, inclusive foi o meu caso, né? Quando eu casei com 19 anos e o meu esposo, ele é muito preocupado com saúde. Daí a gente iniciou uma série de check-ups, né? A princípio, era um desvio na minha coluna, que foi diagnosticado, né, com a ressonância magnética. E eu tenho uma escoliose, só que ele falava assim, Lilian, não tem como você sentir tamanha dor, né, com esse desvio. É para sentir dor, mas desse nível, não. E daí a gente foi, né, atrás de mais profissionais, neurologista, enfim, foi uma série de profissionais que eu precisei recorrer, para poder chegar ao diagnóstico. Isso. E aí você tocou num ponto bem interessante, que eu acho que é um ponto que muitas pessoas sofrem por isso, porque a dor que elas sentem são tão fortes, e onde ela vai no médico e o médico vai dizer, como falou para você, esse, né, falou que não era normal, mas alguns já afirmam que não, que aí a pessoa fica como se estivesse mentindo. Isso. Vocês já passaram por isso? Muito. Inclusive, um desses maiores fatores, por exemplo, o paciente, ele começa a sentir muita dor, eles começam a se cobrar muito, poxa, por que eu não consigo fazer tal coisa sem me cansar muito? Por que eu acordo cansada se eu dormir? Por que eu não dormi à noite? Por que eu não consigo ser igual minha irmã, que faz as atividades em casa, consegue trabalhar fora, volta para casa e vai fazer atividade física, e eu vou fazer uma coisa e sinto muita dor? Então, isso é um fator que... Por isso que também um dos tratamentos é o tratamento com um psicólogo, é um tratamento com terapias, porque a pessoa com fibromialgia, ela se cobra muito. Ela se cobra muito e vive de frustrações. Porque você marca um compromisso e na hora
o seu corpo não está bem, você não dá conta de levantar da cama, você entra numa crise. Então, assim, são frustrações que a gente carrega no nosso dia a dia. E é preciso lidar com isso, né? Essa questão também do paciente sentir muita dor, aí chega no médico, o médico olha, vê exame, não, mas você não tem nada. Ah, doutor, mas a minha dor é em tal lugar, porque às vezes a dor da pessoa é mais acentuada em uma região, né? Igual o dela, ela é muito acentuada na coluna. Eu tenho essa região aqui minha que ela é inflamada o tempo inteiro. Então, tem pessoas que têm uma dor mais acentuada e vai no médico, vai em outro e não consegue descobrir nada, né? Isso é muito comum em quem tem fibromialgia, é a falta do diagnóstico. É passar em vários médicos, é fazer diversos tratamentos, tomar medicamentos errados a vida inteira, para um dia chegar num reumatologista ou no médico e falar assim, não, eu acho que você tem fibromialgia, pelos sintomas. Por isso que hoje, como é uma doença considerada nova, né? São menos de 50 anos, 60 anos de descoberta. Então, o tempo inteiro são estudos a respeito. E tem a classe médica, tem médicos que desconhecem a fibromialgia. Tem gente dentro da nossa casa que desconhece, né? A gente cresce com o nome de preguiçoso. Não faz as coisas, é preguiçoso. E aí é a questão, né? Pode falar, Lilian. Eu vivi muito essa questão na minha adolescência, né? Na verdade, eu sempre gostei de fazer, organizar, nunca fiquei parada, né? Mas aí eu descobri algo, né, com o decorrer de consultas, exames, que eu me cansava muito rápido, né? Na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, inclusive ainda hoje, né? E também está atrelado à doença, né? Essa exaustão, essa fadiga e a questão do perfeccionismo também, né? Que a gente quer fazer ali tudo certinho, detalhado, né? E aí vem a exaustão e a lentidão, infelizmente, não em todos, né? Cada caso é um caso. Mas aí no meu especificamente foi bastante observado isso, né? E a Carol falando do ponto aqui da cervical, né? Quando eu fui mesmo assim crise, que eu consegui um tratamento direto, assim, uma reumatologista mesmo, né? Que foi cuidar de mim, eu pensava que ia sair o meu pescoço ia cair para frente dor, né? Ou para trás de tanta dor, e é intensa. E algo que eu estava também estudando sobre o assunto há dias atrás, né? E assim, quando a moça estava falando que parecia que ela tinha tido um trem passado por cima dela, Kênia, inclusive eu até chorei quando eu estava ouvindo, porque eu nunca tinha ouvido falar e eu falava isso constante na minha casa, né? Amanhã, para mim, é o pior horário, infelizmente. É como se eu tivesse tido um acidente praticamente todos os dias no dia anterior, né? Então, quando você acorda, você está baqueada ali, quebrada, moída, no popular, né? Porque, assim, cientificamente, esse sintoma da manhã é o sintoma da rigidez muscular. Então, quando a gente acorda, o nosso corpo está bem rígido, porque ele passou a noite contraindo. Ele passa a noite contraindo a musculatura para combater o problema, combater a dor, né? Então, assim, é a informação errada que o cérebro manda para o corpo, né? Opa, tem algum problema ali. O que é a dor? A dor, ela é fundamental na vida do ser humano, né? Para indicar que algo está errado. Só que no fibromialgico, ele indica que tudo está errado. Então, ele faz aquele ponto difuso, né? Faz aquela dor ser difusa na musculatura. Então, durante a noite, esse tempo que a gente está dormindo, né? Ou tenta dormir, é o período que o corpo está contraindo para combater, para tentar lutar do que está acontecendo dentro do nosso organismo. E quando a gente acorda, né? Quando é pela manhã, o nosso corpo está bem rígido. Então, assim, eu não sei você, mas pela manhã a perna não consegue esticar direito, o pé, o ideal, em cima da cama ainda, o ideal é que você faça ali um alongamentozinho na cama antes de levantar. Às vezes você levanta e vai pôr o pé no chão, falta a perna, né? Você cai, assim, já aconteceu muito comigo. Então, levantar e pisar no chão e parece que tem agulha, assim, de tanta dor que vem pelo pé e senta de volta de novo para a cama. Essa rigidez muscular pela manhã realmente é o pior período também para mim.
né? Eu fui pesquisar a etimologia da palavra fibromialgia, né? Fibra do nervo, né? Dos nervos que eles passam por todo o nosso corpo através da nossa como é? Esqueci agora o nome dessa. Da nossa Cervical, sim, cervical. que vem do nosso lobo pré-frontal, né? E passa através da aracnoide, piamatis, junta ali tudo e depois faz esse jogo. É bem interessante, que é essa fibra, é o músculo de mio, e aí vai ver com a dor, né? Fibromio, de dor. E o ia, que é de constante, algo assim parecido. E essa junção dessa palavra, que é todo o significado do que a pessoa realmente passa, né? Porque é todo um sistema que é lançado, então não é apenas um local, não é apenas uma dor. E, vamos dizer assim, é onde vem um desespero para muitas pessoas. Porque a pessoa, quando ela começa a ir no médico e não descobre o que tem e sabe que tem uma dor, e as pessoas falam que é frescura, falam que é preguiça, né? Porque quem é que está com dor e vai trabalhar? Né? Não trabalha, sim, mas ele não consegue fazer ali com êxito aquilo, não tem rendimento, né? Aquilo que ele iniciou. Então, eu sei que, às vezes, muito desespero passa e pensa logo, eu estou com uma doença terminal, algo terrível está acontecendo comigo. Passou isso antes de vocês? Quando a doutora Áurea, em São Luís, me atendeu, tava eu e meu esposo, né? Inclusive, talvez vocês já observaram, eu tô com um papelzinho aqui, uns pontos aqui para eu recordar, que inclusive é uma das questões que eu enfrento, né, em relação à fibromialgia, relapsos de esquecimentos, né? Graças a Deus não é na maioria das vezes, mas acontece. E foi isso que aconteceu no dia do meu atendimento com a reumatologista. Eu estava, né, lá na clínica e meu esposo foi comigo para essa consulta, e ele tinha anotado tudo no celular o que eu ia perguntar para a doutora, né? E aí ele colocou o celular na perna assim, ela atendendo a gente, e aí ela pensou que ele estava mandando eu fazer perguntas, assim, eu tava tipo me ameaçando, essa é a verdade. Ela ficou assim preocupada do outro lado da mesa, né? Aí ela me perguntando onde é que era a dor, o que é que eu sentia, e eu explicando tudo, e meu esposo, olha, lê aqui para tu lembrar de perguntar porque essa dor, né? Ele tava, né, me lembrando para eu sair tirando todas as dúvidas ali, né? Sair, rapaz, agora eu quero ver se eu consigo sair daqui sem aquele ar de eu não tô pirando, né? Existe alguma coisa. E a gente anotou tudo. E aí eu fui perguntar, ela pegou e pediu licença para ele. Ele falou assim, tem como você sair e eu ficar só com ela? E aí ele saiu. Eu falei, tem sim. Aí saiu. Aí quando ele saiu, ela me perguntou, ele te bate? Pode falar comigo. Fica à vontade. Fica à vontade e tal. Eu até brinquei. Eu falei, doutora, é mais fácil eu bater ele. Até brinquei no Porque dia. ela como profissional, né? Percebeu que tinha algo errado ali na situação, né? Ela tendo que falar o que ele manda, então... Isso, mas era realmente a minha questão, né? Que eu vivencio. Também foi como a fibromialgia, né? Existe 3 causas da fibromialgia. Né? Ela pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que o quadro comece com a dor localizada, né? Que foi o meu caso. Foi o seu também, né? Que é nessa região. Na infância, a minha dor maior era nos joelhos, que me atrapalhava fazer atividade física, brincar, e na coluna. Eu também tenho duas escolioses. Nossa. Então eu já sofria desde criança com muita dor. Então, é a dor localizada crônica que progride e para envolver todo o corpo, na verdade, né? Então, eu, infelizmente, tive as 3, né? A física era a fadiga, né? O cansaço, a exaustão.
E o meu psicológico foi abalado, principalmente na separação dos meus pais, né? Foi nítido, né? O meu psicológico, onde foi, até conversei com a psicóloga, né? Que eu tive tratamento, fiz várias sessões com ela. Foi um trauma que bloqueou a minha memória, né? E a gente, como estudante de psicologia, né, Kênia? A gente descobriu que é o lado esquerdo ali, né, do conhecimento, dos cognitivos. E, infelizmente, parte, né, da minha memória houve um bloqueio. Né, que antes de tudo isso acontecer, eu desenvolvia muito bem, com facilidade, pegava as coisas muito rápido, né, assim, tudo mais tranquilo. E logo depois, esse baque psicológico, houve esse trauma em mim, né? Então foi psicológico também. Eu acho que, na verdade, assim, dentro da psicologia, a gente vai observar as psicopatologias e a gente observa que toda doença crônica, toda patologia que é crônico, ela vem daí, de traumas, né? Às vezes as pessoas carregam traumas que nem sabem que carregam. Tipo, tá sofrendo algo, isso é uma besteira, eu não tenho trauma algum. E quando ele vai fazer uma análise, quando ele vai ao psicólogo, ele vai observar que aconteceu alguma coisa, que algo está guardado. Principalmente a fibromialgia é algo que, de pessoas, como vocês já bem falaram, que se cobram muito, são muito rígidos. Então o ego para uma forma de defesa, né? Ele tenta lhe punir. E ele pune através disso, dessas dores que vêm no nosso corpo, sem a gente saber. O próprio inconsciente faz isso, sem a gente perceber. E tanto que cientificamente é comprovado que é do cérebro que vem. E o próprio nome está dizendo isso, né? Que são essas fibras, que são esses músculos que nós temos, que eles vão para todo o nosso corpo através da cervical, né? E são todos espalhados, dedos juntas, e esses pontos aonde a pessoa mais reflete a dor. E geralmente os pontos onde mais sente é o ponto relacionado ao trauma. Tanto que tem pessoas que eu pude observar, Carol, que bateu o dedão do pé. E depois dele bater esse dedão do pé, aconteceu dela começar a sentir dores. E quando ela foi observar, aconteceu assim com você? Aconteceu comigo também, né? Eu inclusive tive que fazer raio-x, né? Para saber se o dedo do meu pé esquerdo estava quebrado e nada, né? Então, assim, geralmente, também cada caso é um caso, mas quando há uma fratura, né? Que quando criança eu não andava fraturando, mas depois dos 30 eu tenho fraturado, né? Um pouquinho. E aí, cada fratura que acontece, parece que, assim, não melhora. Né? Inclusive fraturei no meio do ano e uma parte do cóccix, né? Inclusive tomo medicamento, vai fazer 1 ano e tomo porque é como se fosse anteontem uma queda, né? E a do dedo do pé, hora ou outra, vem como se tivesse quebrado também, né? Então, onde machuca, é muito difícil haver uma melhora, assim, 100%. Realmente, a gente fica como se houvesse quebrado, estivesse quebrado. Piora. É porque é explicado que na fibromialgia o nosso neurôniozinho, né, que teria que informar que ali é uma dor, ele é amplificado. Então, assim, todas as nossas dores, elas são amplificadas. Se você hoje sente uma dor de cabeça, isso é comprovado cientificamente. A gente sente essa dor até 10 vezes maior do que a mesma dor que você sente. Então, você bate o dedinho aqui para você, ok, para mim vai ser aquela dor que, sabe, até bem difícil da gente tentar contextualizar isso, porque a dor ela é muito relativa, né? Então, a minha dor não é a mesma sua. E dentro dos fibromialgicos a gente tem isso. Eu sou muito questionada, né, dentro do meu grupo, porque eu não me rendo. Porque eu sempre estou nas minhas redes sociais sorrindo, brincando. No dia que eu não estou legal, eu nem apareço. Mas eu não vou para reclamar. Eu não apareço no grupo só para reclamar, né? Eu até falo, vamos reclamar menos, que as coisas vão funcionar. Então, eu já fui muito questionada. Você sai, você vai para festa, você usa salto, você gosta disso, gosta daquilo. Tem uma vida normal, parece que você não sente dor.
E é igual eu falo, o julgamento da dor, né? Tem os julgadores também da dor, a gente tem julgamento para tudo. Dentre os próprios que sentem. Exatamente. Então, olha, gente, o nosso tempo acabou agora, a gente vai para os nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí, eu tenho muita coisa para a gente falar sobre fibromialgia daqui a pouquinho.